Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje para falarmos do Conselho Indígena de Roraima, da luta, direitos e desafios no marco temporal. Hoje aqui no Entrevistas DPE. Nós vamos abordar esse assunto neste episódio. Nós recebemos representantes do Conselho Indígena de Roraima, do CI, para discutir a atuação dessa importante organização, a sua história e os desafios atuais como a PEC 48 e a luta contra a tese do marco temporal. Conheça mais sobre os direitos e as políticas públicas para os povos indígenas de Roraima. Nosso convidado aqui para falarmos sobre esse assunto é o Ivo Cípio, advogado do Conselho Indígena de Roraima. Ivo, seja bem-vindo mais uma vez ao Entrevistas DPE. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer em recebê-lo. E para nosso começo de conversa, Ivo, conta pra gente o que é o Conselho Indígena de Roraima, o CI, e quando foi fundado? O Conselho Indígena de Roraima, o CI, é uma organização indígena fundada por lideranças indígenas do povo Macuxi, Wapixana, Patamuna, Ingaricó, Taurepang e Yanomami em janeiro de 1971. Depois de uma longa trajetória de lutas, as lideranças pensaram em formar um conselho para orientar seu povo, as comunidades indígenas, sobre as ameaças, os retrocessos, as violências que os povos indígenas estão enfrentando aqui em Roraima, na Amazônia e no Brasil. E decidiram criar um conselho lá no território, na terra de Raposa Serra do Sol, na comunidade de Barro, região Surumu. Desde então, a organização vem se fortalecendo, Decidiram em 1988 registrar perante o Estado brasileiro essa organização, o conselho, quando virou o território, quando era território federal, era Sinter, Conselho Indígena do Território de Roraima. Em 1989, e na década de 90, foi registrado como Conselho Indígena de Roraima, quando o estado de Roraima virou um estado, de fato, autônomo perante o Estado brasileiro. Então, é uma organização indígena que vem lutando desde então para defender o direito dos povos indígenas, a demarcação dos territórios, a educação específica e diferenciada, a saúde e hoje também a sustentabilidade dos territórios indígenas. Muito bem. E fala para a gente quais são as principais áreas de atuação do CI. O CI tem uma finalidade. Primeiro, a defesa dos direitos coletivos, o território, diante de qualquer ameaça, porque o CI entende que o território é a base fundamental para conquistar os outros direitos, os direitos fundamentais, direito à saúde, à educação, à previdência e também de acesso a políticas públicas específicas para os povos indígenas de Roraima. É isso que o Conselho Indígena de Roraima atua e defende para os povos indígenas. Você citou aí várias etnias, mas aqui, voltado aqui para a nossa pergunta, quantas etnias indígenas são representadas pelo CI em Roraima? São todas essas que você citou? Todas que eu citei, o Macuxi, o Wapixana, Patamuna, Ingaricó, Taurepang, Yanomami, Iekuana e Patamuna. São povos que participam das assembleias do CI, que decide sobre a pauta indígena em Roraima, sobre o movimento indígena. Muito bem. Como é que o CI atua na área da saúde, para as comunidades indígenas? O CI defendeu, por meio das suas lideranças, a criação de um subsistema de saúde indígena dentro do Ministério de Saúde em Brasília. Hoje nós temos a Secretaria de Saúde Indígena, que é a SESAI, que tem 34 distritos sanitários indígenas. Aqui em Roraima nós temos 2 distritos, Área Leste, Área Yanomami, que são distritos que atuam com povos indígenas, a partir dessa realidade específica cultural, que tem a equipe multidisciplinar composta por médicos, dentistas, psicólogos, assistente social e nutricionistas que vão até as comunidades, passam 15 dias, 20 dias, fazendo os atendimentos também, tem a logística dos transportes. Hoje nós temos uma coordenação indígena no DICEI Leste de Roraima. No DICEI Yanomami nós temos um grande especialista também, professor Marcos Pellegrini, que cuida da saúde do povo Yanomami. Eu conheço um pouquinho essa história aí na parte da saúde, porque o meu esposo trabalhou 15 anos na terra indígena Yanomami, e até hoje ele é apaixonado por esse trabalho, e ele não sai de lá da SESAI, não está mais entrando, porque como houve a PEC, aí teve várias contratações, passou a trabalhar na cidade, para ficar mais próximo da família, porque era um mês na reserva indígena e 15 dias em casa, era 30-15.
Era meio complicado para a gente ficar também desassistido, né, do pai da família. E é isso, aí ele fala Yanomami. Legal. Inclusive, quando chegou um tempo aqui que teve um seletivo, né, chegou a atender, né? Eu achei muito interessante uma coisa que ele me relatou, a importância dessa convivência deles. Eles acabam aprendendo a lidar, a falar. Então, nesse relato que ele falou, ele foi atender, tinha uma Yanomami lá internada e estava bem agitada, ninguém conseguia entender, ela não falava nada do português e ele conseguiu entender e conseguiu repassar. Ele, ei, traga esse técnico para cá, traga esse técnico que ele está transmitindo. Eu fiquei super feliz vendo ele relatar aquilo ali, fiquei emocionada, muito legal. Muito legal. E fala pra gente quais são as regiões de Roraima cobertas pelos conselhos regional do CI. Olha, nós temos as grandes etnorregiões, né? Aqui em Roraima nós temos a região das Serras, que abrange ali o município de Iramutã, nós temos a região Surumu, que abrange o município de Pacaraima, região Baixo Cotingo e Raposa, no município de Normandia, região Serra da Lua, aqui no Bonfim e Cantá, região Uai-Uai, no sul do estado, região Amajari, ali no município de Amajari, região Tabaio e Alto Caomé, ali no município de Alto Alegre, e também aqui no município de Boa Vista nós temos a região Murupu, que são as 5 comunidades indígenas aqui, e além disso nós também temos a região São Marcos, que pega aqui do município de Boa Vista, vai até Pacaraima, na fronteira. São as grandes regiões. E tem a região Yanomami, que é uma área muito gigantesca, que tem o povo Yanomami, Yecuana, Sanumá, Xirixana, Xiriana, que habitam aquele território. É uma área bem vasta, né? Bem ampla. Atende quase todo mundo, né? Exatamente. Aqui em Roraima, segundo os dados do IBGE, nós temos 97.320 pessoas indígenas, né? E além de também trabalhar em parceria com as associações indígenas aqui de Boa Vista, que atuam em contexto urbano, como a Associação Capói, Quaicrê, né, do Nussanal, que trabalham com povos indígenas aqui em contexto urbano. E agora uma pergunta pessoal, curiosidade minha. Ivo, você é formado, né? Tem os estudos e briga pelo seu povo. Agora me diz uma coisa, você fala alguma língua? Sim, eu sou macuxi, falo macuxi, né? Eu fui educado em macuxi, eu venho de comunidade indígena, aprendi a falar português aos 12 anos. Por necessidade, a minha mãe sempre falava que nós tínhamos que dominar uma segunda língua para ir para a escola. Então, eu aprendi a falar português, aprendi também a falar inglês, mas a minha língua originária é macuxi. Que bacana! E também estou aprendendo o Wapixana, que eu consigo me dialogar com lideranças Wapixana, e aprendi um pouco de Yanomami e Yecuana, porque eu convivo com os povos, né? Eu trabalho com os povos indígenas. Né? Então, a gente tem uma facilidade, inclusive, porque eu falo macuxi, o tronco linguístico caribe, então eu consigo dialogar com o mesmo povo, por exemplo, os povos que têm o mesmo tronco linguístico caribe, Taurepang, Patamuna, Ingaricó, e algumas palavras de Yecuana e Uai-Uai, que são do mesmo tronco linguístico. Então, a gente tem muitas palavras em comum, a gente consegue se entender. Que maravilha! Será que entende? E muito! Então, o que eu ia falar para você? Outra vez passou aqui pela nossa mesa de conversa, né, que eu achei muito interessante, por isso eu te fiz essa pergunta, uma professora da Universidade Federal. Ela está fazendo um trabalho lindo, né, nas comunidades indígenas, com o povo indígena, principalmente os macuxis, e está resgatando. Ela foi atrás dos antigos, que ainda estão vivos, né, resgatando a língua macuxi. Por quê? Hoje, essa nova geração, ela já está mais voltada para o português e não está mais, assim, falando a sua língua materna, está desconhecendo, e eles não querem perder essa tradição, esse costume, não é? E essa raiz, né? Essa essência do povo macuxi. Exatamente. A língua macuxi, hoje eu entendo, não só como meio de comunicação, mas também uma forma de pensar o mundo. E a professora Nanda, da Universidade Federal de Roraima, uma pessoa parceira nossa, eu conheço há muitos anos, desde 2009, porque ela, junto com as lideranças indígenas, a Organização dos Professores Indígenas de Roraima, teve a ideia de criar um programa de valorização das línguas e culturas indígenas de Roraima. Exato. Inclusive, foi lá que eu aprendi a escrever a minha língua, inclusive. Fui professor do programa há mais de 5 anos, maravilha. Como voluntário. E isso me ajudou muito durante a pandemia, inclusive. Eu sou advogado, mas também contribuo como professor da minha língua, né, macuxi. Maravilha! Eu ajudei a elaborar cartilhas na língua, gravar vídeos em macuxi para poder informar nosso povo também. Muito legal, olha só, que maravilha.
E voltando aqui, o que é que a terra indígena Raposa Serra do Sol e qual foi aí o papel do Si na sua demarcação? O Si sempre defendeu o direito à terra como um direito fundamental e sagrado dos povos indígenas, né? E por isso lutou pela demarcação da Raposa Serra do Sol em área contínua, né? Que demorou muitas décadas e finalmente foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Si lutou para defender esse direito tão básico. E o papel da organização é, de fato, fortalecer a voz dos povos indígenas, né? Como a gente costuma falar, de parente para parente. Não existe uma organização não indígena, existe uma organização indígena formada por indígenas, lideranças indígenas que coordenam as ações, as intervenções, as mobilizações, né? Como aconteceu na luta pela demarcação da Raposa Serra do Sol. Várias lideranças foram até o Supremo Tribunal Federal, conversaram com os ministros do STF, né? Fizeram uma campanha internacional junto a outros países também, na Alemanha, na Europa, né? Nos Estados Unidos. Foram falar com o Papa, inclusive, várias vezes. Conheço lideranças indígenas, por exemplo, Tuxal Jaci e coordenador Clóvis, que foram lá falar com o Papa pedindo apoio aos povos indígenas pela demarcação da Raposa Serra do Sol na época. Então, o Si foi essa organização que fortaleceu a luta por meio das suas lideranças indígenas. E todo mundo tem que ter seus representantes, né? Alguém que entenda de lei, alguém que entenda de tudo um pouco para estar representando aí os seus povos. Concordo plenamente. E como é que a PEC 48 ela pode impactar os direitos indígenas em Roraima? Exatamente. A proposta de emenda à Constituição 48, né, de 2023, ressuscita, na verdade, tudo que os povos indígenas combateram e combatiam até 1988. Que era uma visão integracionista, assimilacionista, de dizer quais são os direitos dos povos indígenas, tentando colocar um marco, um limite para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Então, o marco temporal não é só uma ideia, uma tese, mas sim uma tentativa de assimilar os povos indígenas, para dizer, não, eles não podem ter mais demarcação de terra indígena, eles têm que comprovar que tinham posse daquela área, né, sendo que até 1988 os povos indígenas não podiam falar por si mesmos, eram tutelados pela FUNAI, né, na época. Então, o marco temporal significa uma grande ameaça à própria sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. E aqui em Roraima ameaça vários territórios indígenas, inclusive de retroceder esse avanço, a conquista de demarcação de terras indígenas e as políticas públicas para os povos indígenas, né? Por isso que essa mobilização no Brasil. Exatamente. Qual é o posicionamento do Si sobre a tese do marco temporal? O Supremo já declarou o marco temporal inconstitucional. O Si atuou diretamente. Nós atuamos como advogado do Si no Supremo e vencemos o caso, né? A tese foi, vamos dizer assim, enterrada, foi declarada inconstitucional pelo STF por 9 votos a 2. Encerrou no ano passado esse julgamento. Depois de anos de mobilização, de atuação, conseguimos derrubar. Para nós é incondicional, não tem uma validade jurídica, não se sustenta, não tem, inclusive, nenhuma previsão na Constituição Federal, a previsão de marco temporal. Então, a PEC 48 tenta alterar esses direitos fundamentais, inclusive, no julgamento do marco temporal, o Supremo diz que os direitos territoriais dos povos indígenas são direitos sagrados, são direitos fundamentais, direitos humanos, e falam mais do que isso, são cláusulas pétreas, que jamais podem ser mudados por meio de emenda à Constituição. Muito bem. Qual é a participação do Si em conferências internacionais como a COP16? O Si, como organização que tem seus aliados e tem suas lideranças, que tem uma visão estratégica global, né? Tem atuado nesses espaços internacionais. Nós tivemos na COP16, na verdade, por meio da nossa doutora Cineia Wapichana, a Vanessa, Josiane Baré e outras pessoas ali participando dessas conferências, porque o Si, com sua experiência, tem muita a contribuir com os países, né, e as nações em relação à experiência de trabalho com os povos indígenas. E nós estamos nos preparando, inclusive, para participar da COP29, em Azerbaijão, né? Nós temos já uma parte da nossa delegação marcando presença. Nós assumimos a copresidência do Caucus Indígenas, que é uma plataforma internacional que reúne os povos indígenas do mundo, né, para fazer uma incidência dentro desses espaços internacionais.
Muito bem. Como é que assim enxerga a relação entre a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável nas terras indígenas? Para nós, a questão da sustentabilidade nos territórios indígenas é fundamental. A nossa visão de desenvolvimento vai além de simplesmente ter o lucro, né? Uma visão mercantilista de dar marcas a objetos, tentar calcular os serviços essenciais que a natureza nos fornece, por exemplo, a água, o ar que a gente respira, a floresta, os animais, a biodiversidade, que não pode ser calculada em dinheiro, mas que sim, nós somos parte disso. E a nossa visão, estratégia, inclusive, de melhorar nossa vida é com base no nosso plano de vida, que tem tudo isso como importante, algo essencial para nós, para a nossa sobrevivência enquanto pessoas humanas e também para os animais também, que fazem parte do nosso mundo, da nossa cosmovisão, que é importante porque é uma relação de coexistência e não existência apenas, né? Porque nós dependemos da natureza e a natureza também a gente precisa cuidar. E vice-versa, né? Exatamente. E, Ivo, como é que o CI avalia o papel da sociedade civil, né, na defesa dos direitos indígenas? É um desafio enorme ainda a sociedade compreender a luta dos povos indígenas. Nós temos uma Constituição no Brasil, né, desde 1988. Existe um artigo, o artigo 225, que fala que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quer dizer, nós temos que ter um ambiente saudável, que nos traga bem-estar, saúde, né? E a nossa relação tem que ser disso, né? De bem-estar com a natureza. E os povos indígenas levam muito a sério isso, né? Essa relação com a natureza é muito importante. E hoje a sociedade ainda está se despertando para isso, né? Compreender a luta dos povos indígenas. Eles são guardiãos. Exatamente. A importância da luta dos povos indígenas para a preservação da natureza. Exatamente. Que todos precisam. Por isso que as terras indígenas, como diz a Constituição, são bens da União, são de todos os brasileiros. Mas que os povos indígenas têm esse direito a usufruto exclusivo, né, para continuar vivendo, né? É o que restou dos povos indígenas, né, que lutam para sobreviver, também participar dessa vida social do Brasil, da nação, de construir o Brasil também como um país diverso, né, que respeita o próximo, a diferença. Ainda precisa, de fato, a sociedade compreender essa diferença. E essa questão dos garimpos nas terras indígenas, né, que vem poluindo as águas e mexe ali com aquela população que está ali, quietinha no seu ambiente ali, na sua moradia, isso é bem complicado, né? Exatamente, justamente por isso que nós estamos vendo, inclusive, os estudos da ONG WWF, divulgou recentemente, que há indícios de contaminação de vários rios por mercúrio. Imagina, Rio Arariquara, Mucajaí, né? Parima e outros rios que as pessoas pescam, as pessoas tomam banho. Nós bebemos água desses rios, que a gente não sabe se de fato o grau de contaminação disso, né? E como isso afeta não só os povos indígenas, afeta todo mundo. Então, garimpo é uma questão que a gente precisa combater, né? Essa ilegalidade nas terras indígenas que tanto mal causa, né? Desestruturar a família indígena, leva doença, destrói a natureza e para sempre, né? A gente não sabe quanto tempo a natureza vai levar para tentar se recuperar dessa contaminação por mercúrio. Exatamente. A gente vê do alto aquelas filmagens que fazem, né? É uma devastação imensa. E fora que é o alimento, né? Tanto ali para a sobrevivência, o peixe, como também para a venda. E a água. É uma poluição só. É perigoso não só para quem está nas áreas indígenas, mas para a gente também que está na cidade. Exatamente. As águas correm, né? Exatamente. E os peixes também, e os peixes também, exatamente. Quais são os avanços do CI considerados mais significativos aí em sua luta pela autonomia dos povos indígenas? Nós consideramos como um grande avanço a demarcação dos territórios indígenas, né? Muitas pessoas acreditam que os povos indígenas pararam no tempo, não participam da vida social, não têm um futuro. E que não é verdade. Os povos indígenas lutaram para a demarcação das terras indígenas. O CI, né, fortaleceu essa luta. E hoje nós estamos buscando avançar a implementação dos planos de vida dos povos indígenas, que nós chamamos de planos de gestão territorial e ambiental das terras indígenas. São os planos, vamos colocar entre aspas, de desenvolvimento de cada território indígena.
O desafio agora é acessar as políticas públicas que possam fortalecer esses planos, né? Nós já estamos em diálogo com o Estado brasileiro para que tenha recursos para implementar essas atividades indígenas, né? Dentro do território indígena, com a participação indígena, que são os documentos importantes que os povos indígenas elaboraram, dizendo como querem desenvolver seus territórios. E como é que a atuação do CI contribui aí para a conscientização da sociedade sobre os direitos indígenas? A gente tem participado agora de diferentes espaços, né, como aqui uma entrevista, que é muito louvável, assim, de a gente informar a sociedade sobre os trabalhos que a organização indígena faz. Muita gente não acredita que hoje nós temos profissionais indígenas, como eu, advogado, nós somos 3 advogados indígenas, nós temos estagiários indígenas de direito, nós temos agrônomos indígenas no Departamento de Gestão Territorial Ambiental e Mudanças do Clima. Nós temos uma autoridade indígena, assim, né, o Apixana, que é considerado uma das pessoas autoridade no mundo sobre questões climáticas, né? Nós também temos jovens do Departamento da Juventude, nós estamos organizando um evento, inclusive, para falar sobre a primeira infância indígena aqui em Roraima. E isso é importante dizer, que a sociedade enxergue, né? Saiba dessas informações, como os povos indígenas estão organizados e quais são seus direitos, né? Então, informar a sociedade sobre a vida dos povos indígenas para que a sociedade conheça de fato, isso é um papel muito importante que o CI vem fazendo, divulgando as informações e participando de espaço de diálogo. Exatamente. E fala pra gente que medidas o CI acredita serem fundamentais para combater o preconceito contra as comunidades indígenas. O preconceito, infelizmente, que ainda é muito forte na sociedade roraimense, precisa, de fato, começar lá com as crianças, né? É um processo lento, a educação é muito importante nesse ponto. Tem que ir lá na base, tem que ir na né? base, na educação, quando se ensina que o Brasil, aqui existiam mais de 5 milhões de indígenas, que hoje sobrou, né? Tem poucos indígenas, que são um pouco mais de 1.600.000 pessoas, né? Indígenas de 305 povos, que falam mais de 274 línguas diferentes, e aqui em Roraima nós temos uma sociedade diversa, vários territórios indígenas, né? Isso precisa acontecer na escola, né? Na escola, na educação é importante, e também a sociedade precisa debater mais sobre a questão indígena a partir de uma perspectiva intercultural, inclusive, trazendo indígenas para ouvir o que os indígenas pensam sobre temas que afetam a sociedade como um todo. Exatamente, muito bem. Algo mais que você queira nos passar, algo que eu não te perguntei, mas que você gostaria de ressaltar? Olha, tem uma palavra que me marca quando eu comecei a atuar como um militante da causa indígena aos meus 17, 18 anos, hoje eu tenho 34, uma pessoa me dizia assim: tudo que vocês estão pedindo dessa luta é uma utopia. Aí eu quis mudar isso, por isso que eu me formei como advogado. E eu chamo tudo que nós já conquistamos como a minha utopia, a nossa utopia. Mesmo contra a crença, né, de muitas pessoas, a gente continua lutando, acreditando que nós podemos, de fato, construir uma sociedade mais justa, como almeja a nossa Constituição Federal. Uma sociedade mais solidária, justa, né, que respeita as diferenças. E os povos indígenas ainda acreditam que podem sensibilizar as pessoas, reconectar as pessoas com suas origens. Isso que nós queremos fazer, para que nós possamos sentir e fazer nossos rituais, como nós falamos, a vida cotidiana de não indígenas e indígenas também está ficando muito automatizada, né? Sem rituais. A gente está perdendo nossos rituais e o nosso diálogo, de forma de conversar, acender uma fogueira e conversar sobre nossa vida, está ficando no passado. Então a gente quer, inclusive, resgatar tudo também, isso. Né? Isso. Para não perder essas tradições, esses costumes, que é uma essência, né? Exatamente, não a essência da vida. Isso. E fala para mim como é que o CI vê o papel aí dos jovens indígenas, né, na continuidade da luta pelos direitos tradicionais que a gente acabou de falar, né? Exatamente, é um desafio muito grande nesse mundo globalizado, tecnológico, muitas ferramentas, a internet chegando. E jovens, muitas vezes, ainda não conseguiram entender esse processo, né, de como isso afeta a vida desses jovens. Hoje nós temos um departamento da juventude, nós temos a nossa coordenadora Raquel, né, que está fazendo várias incidências, e nós temos discutido o papel dos jovens na garantia, na continuidade da luta dos povos indígenas, na garantia dos seus territórios, fazendo também diálogos intergeracionais, uma troca de lideranças tradicionais, lideranças mais velhas, vamos chamar assim, com novos jovens,
falando da importância de pensar também no futuro, como foi há 50 anos. Então, projetar o futuro, um futuro melhor, agregando as duas tecnologias que nós chamamos assim, a tecnologia indígena, conhecimento tradicional, o saber indígena, e também a tecnologia moderna, que pode ajudar a fortalecer a nossa luta. Porque é importante se atualizar com o mundo, mas também não perder as suas tradições, né? Não perder ali a sua raiz, não perder a sua essência. Isso é muito importante, Exatamente. né? Tem tanta coisa que o mundo indígena ensina que eu vejo hoje. Muita gente estudando, pesquisando, escrevendo tese, dissertação, artigo científico com base no conhecimento tradicional indígena. Inclusive, hoje o mundo está discutindo a importância, o papel que os povos indígenas têm na preservação do clima, na manutenção do clima, os conhecimentos tradicionais para a biodiversidade. Exatamente. Isso é uma luta agora que nós temos, inclusive estudando sobre isso, sobre a repartição justa de benefícios pelos serviços que os povos indígenas prestam ao planeta. Muito bem. Algo mais a nos acrescentar para a gente estar finalizando o nosso bate-papo? Só quero agradecer o espaço, um espaço acolhedor, né, que amplifica nossas vozes, né, sempre importante trazer indígenas que têm conhecimento de causa, que estão ali trabalhando no dia a dia com os povos indígenas. São muitos assuntos que a gente pode falar. Agradeço pelo convite. A gente que fica grato e dizer para você que Entrevistas DPE está sempre de portas abertas, sempre para estar passando informação, porque informação é tudo, né? Informação, conhecimento. Gente, nós conversamos com Ivo Cípio, advogado do Conselho Indígena de Roraima. Nós conversamos sobre o Conselho Indígena de Roraima, a luta, os direitos e os desafios no marco temporal aqui no Entrevistas DPE. Você acompanha os nossos conteúdos na Rádio Defensoria, Entrevistas DPE. Nossos conteúdos também você encontra no YouTube, Deezer e Spotify. Eu sou Adriana Paulino, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.